Essa é uma live, portanto, cujo tema já foi escrito aí, minha trajetória e o mapa do deserto. Na minha trajetória em concursos públicos, por tudo que eu leio do que vocês escrevem, por tudo que vocês passam, eu percebo que eu cometi todos os erros que são possíveis de ser cometidos nesse campo, se é que a gente pode chamar de erros, quando é verdade de todos esses erros eu extraí lições e eu vivi exatamente todas as angústias que vocês viveram, todas elas. Muitas vezes eu trago algum tipo de estratégia para melhorar essa caminhada. E toda essa estratégia, na verdade, surgiu exatamente de eu ter vivido e passado exatamente pelo que vocês vivem e passam. Eu tive um momento de acreditar que cada prova era uma oportunidade de eu me livrar dessa caminhada, porque eu queria voltar a viver minha vida. Eu já tive momentos em que eu achava que precisava abdicar de toda a minha vida para ter sucesso num concurso. O concurso, em um certo momento, ocupou um lugar que era um lugar de propósito total de vida. Então, chegou um momento em que era como se não houvesse nada além dos concursos. E tudo começou, a decisão, a tomada de decisão pelos concursos não foi fácil e também não foi rápida. Muitos de vocês vêm e me perguntam como começar, como recomeçar. E eu já falei em algumas oportunidades que isso passa inicialmente por uma tomada de decisão. Dessa tomada de decisão, o próximo passo interessante é a organização de sua vida para enfrentar o que está por vir. Eu acho que a maioria que me assiste aqui já conhece a metáfora do deserto. Não é uma grande criação, né? Como se eu fosse um grande e eloquente escritor. Na verdade, é uma metáfora muito comum. Depois eu descobri, quando eu a pensei, eu não tinha ainda lido em outros lugares, salvo, obviamente, pela Bíblia, em que ela não é descrita como a metáfora do deserto. Há a passagem do deserto do povo hebraico, e esse é um período de luta e de fé, né, na crença de que chegaria à terra prometida. E eu me sentia, enquanto eu estudava para concursos, efetivamente no deserto. Então, para entender a ideia de mapa do deserto, é importante a gente entender o que é esse deserto. Deserto é só areia. E você tem que andar até o final, não tem opção, não vai aparecer um helicóptero para lhe salvar. Não vai ser ungido, alçado até o oásis, você tem que andar até o final. O deserto também passa a ideia de incerteza sobre o tempo de duração da caminhada. Eu não sei vocês, assim, aqui em Salvador tem muito duna, aqui não tem deserto, né, obviamente. Mas tem duna. Quando você está andando num lugar assim, que o horizonte é só areia, a impressão é que nunca vai acabar, porque você só vê areia. Muitas vezes, quando a gente estuda para concurso, a gente se vê assim. É recorrente a pergunta sobre se sentir preparado. E eu, particularmente, nunca fui daqueles que se sentia preparado. Na verdade, eu acredito que isso de dizer que se sente preparado como uma tática para atrair coisas no universo não serve para nada. E por outro lado, eu acho que todo mundo que está fazendo a prova sabe das próprias deficiências, das próprias fragilidades, todo mundo as tem, e com isso sabe que é possível para qualquer um, por melhor que esteja preparado, o baque, a derrota, a reprovação. Então,
tendo esse perfil, eu não me senti preparado em nenhum momento. E, na verdade, eu achava essa sensação inútil. O que me importava era o nome na lista e, vou dizer a verdade, a posse, porque o nome na lista sem a posse não ia resolver meu problema. Era assim que eu sentia. Então eu me sentia efetivamente no deserto, porque eu tinha que andar, não tinha opção. Eu tinha que andar até terminar aquela ruma de areia entrando na minha cara, no olho, a lágrima descendo, o cisco entrando, a mente apertada. Eu tinha que andar até o final e eu não sabia quando ia acabar. E por isso que eu realmente me imaginava no deserto. Muitas vezes eu me perguntava, quando é que essa desgraça vai acabar? E vocês já devem ter visto, mas se ainda não sabem, em um grande período da minha trajetória eu advoguei. E a experiência na advocacia é particular para cada um. Existe um mercado da advocacia. A advocacia pode ser um caminho interessante, mas eu acho que o mundo dos concursos traz elementos que, na verdade, farão com que a maioria das pessoas se deem melhor nesse caminho dos concursos. Mas eu não percebi isso quando eu era mais novo. Era mais novo, era emocionado. Então, eu também não queria, para ser bem sincero, estudar matérias que a gente precisa estudar para passar no concurso e muitas vezes não gosta. Então, uma pergunta que é importante a gente se fazer quando pensa em fazer um concurso e pensa assim, será que não seria realmente uma carreira que eu gostaria? Será que é tão assim mais interessante um outro caminho? Uma pergunta interessante é, olha assim no espelho e se pergunta, se você não precisasse estudar, você não queria ter o cargo do concursado? Aí você vai saber se realmente você é apreciador do caminho que você está seguindo ou você só está fugindo do desafio. O que é uma escolha adulta válida também. Nem tudo a gente tem que se predispor a fazer. A gente tem que saber a briga que a gente escolhe, entendeu? Tem que escolher as brigas certas. Então, não estou fazendo um juízo negativo em torno disso também. Estou fazendo uma confissão. Lá no começo de tudo, estudar para concurso era um caminho que eu rechaçava muito por não querer estudar as coisas que eu não gostava. Seria muito custoso para mim. Mas em um dado momento, por tudo que eu encontrei no outro universo, o universo da advocacia, essa balança começou a pender e eu disse, pera lá, eu prefiro me desgraçar aqui fazendo um concurso do que ter de lidar com outras questões que são necessárias para que você tenha sucesso também no caminho da advocacia. Você precisa de uma série de habilidades, precisa de uma série de outros pontos para ter sucesso nesse caminho, né? E aí muitos vêm com uma conversa assim, sempre aqui no Insta, em outros espaços, mas será que eu não estou perdendo tempo? Eu poderia estar advogando, você poderia estar fazendo trocentas outras coisas. E nessas outras coisas todas, você teria uma série de desafios, porque o céu não é perto, certo? Percebam que todos os dias aí que alguém sofre um golpe é porque é bonzinho demais e quer ajudar demais os outros, ou porque quer ser muito esperto, quer um hack, quer um atalho, quer uma coisa rápida. Aí toma um baque, a pessoa que acha, eu vou transferir 1.000 e vou receber 5.000 e tá de boa, pô. O céu não é perto, amigo, a matemática não fecha. Você vai ter que pagar algum preço em algum momento pelo sucesso, seja o caminho que você escolher. Tem certas coisas que é só você olhar assim um pouquinho. Eu vou aqui, ó, se eu botar R$1.000, eu ganho 5.000. Se eu botar R$1.000, pode ir pirlim pim pim, eu posso ir para qualquer lugar que eu quiser, a qualquer momento, e vai dar certo sim, pô. Tá correto sim. Não está.
O céu não é perto. Qualquer caminho é repleto de incertezas, inseguranças, e para você alcançar a excelência em qualquer caminho, haverá sacrifício, ou sacrifícios vários, variados. Então, no começo de tudo, no Big Bang, quando explodiu, né, esse universo de concurso para mim, eu sopesei muito tudo que eu encontrei na carreira, não apenas assim as matérias que eu gostava, isso era uma coisa juvenil, eu pensava nisso quando eu estava na faculdade, eu tenho que me apaixonar por alguma coisa. Não tem que se apaixonar por nada. A carreira vai muito além da matéria que você gosta. E a partir disso, constatando isso, eu fiz uma análise mais geral. O que é que eu preciso fazer e saber para ter um nível de sucesso que eu espero em um caminho? O que é que eu preciso ser e fazer para ter um nível de sucesso no outro caminho? O que significa esse sucesso que eu vou encontrar ao final? Porque esse é um ponto fundamental que o concurso traz. Você sabe o que ocorrerá ao ser aprovado. Muitas vezes não é o universo que você encontra em outras escolhas de carreira. E não tem problema nenhum fazer outra escolha de carreira. São escolhas adultas. Esse é um ponto fundamental deste blog. Fazer escolhas adultas. E eu fiz essa escolha adulta. Foi o primeiro passo. Eu levei alguns anos compreendendo quem eu era, o que é que eu gostava de fazer no meu dia a dia. Eu gostava realmente do direito em si, da atividade jurídica. Eu queria seguir nessa linha de atividades. A partir disso aí, quais atividades eu gostava? Onde eu encontraria essas atividades? Vocês perguntam muito. Por que MP? Por que não outras? Porque MP junta todos os elementos, o MP junta todos os elementos que eu poderia esperar em um concurso. São atividades que eu acho interessantes, construir teses, construir petições, fazer audiência, fazer uma sustentação. Lida com matérias de que eu gosto, e esse não é o ponto central, mas é um ponto importante. Porque se você não tem afinidade com o direito do trabalho, e a afinidade que eu digo é não ter aversão, conseguir lidar ali no dia a dia com algum grau de interesse. Um interesse em um nível que sua vida não seja um absoluto tédio, porque você, afinal, vai ocupar boa parte da sua vida fazendo aquilo, aí a pessoa não tem. Veja que eu não estou falando de paixão, de ser um grande, vamos usar exemplo de um trabalhista, né? Mas aí você vai ser juiz do trabalho sem ter nenhuma afinidade, detestando o direito do trabalho, não dá. Então você bota na balança. Na balança também está, obviamente, a remuneração. Pelo menos na minha balança. Existem, talvez, abnegados, pessoas que pensam, não, eu quero salvar o mundo. E na minha balança estava também uma perspectiva individual. Você tem que fazer a sua balança. A sua balança. Certo? E aí eu segui um certo caminho. Mas até começar a estudar, algumas pessoas até subestimam essa coisa do que eu falo que é a força do ódio. A força do ódio, entendam, não é efetivamente a força do ódio, você ter ódio de todas as pessoas, ficar nutrindo emoções negativas. O meu ponto fundamental é que, normalmente, nós nos predispomos a um grande sacrifício, uma jornada sacrificante, a partir de uma angústia, de um sentimento negativo, de um inconformismo. Nenhuma pessoa que está confortável toma decisões difíceis e segue um caminho difícil para alcançar algo. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, se você acorda todos os dias e faz dieta, e dieta é um saco, eu odeio fazer dieta, eu estou fazendo dieta, estou com ódio da dieta, é porque você está inconformado, você está insatisfeito com seu shape, com sua lataria.
Não adianta você fazer textão dizendo, eu aprendi a me aceitar e coisa e tal, e tá lá fazendo dieta, comendo alface, com frango desfiado. É porque você está inconformado. Então é isso a força do ódio. Esse inconformismo, aquela sensação de que eu preciso ir além, de que você precisa ir além, essa é a força do ódio. Ela vem de vários fatores, da necessidade. Alguém olha e me diz, não, eu sou movido por amor, porque eu vejo meu filho, eu tenho que dar para ele educação, etc. Mas olha lá no fundo, se você não sente uma angústia e pensa assim, pô, eu tenho que superar essas etapas aqui para atingir um certo nível, para trazer isso para ele. A base é o amor, mas há uma angústia, há um sofrimento, há um inconformismo. E esse inconformismo, às vezes, precisa crescer. Muitos falam, eu cheguei no cargo meio e aí eu não estudei mais. Claro que você não estudou mais. Porque, veja, no fundo você não buscava um cargo específico, você buscava uma boa remuneração, segurança, estabilidade. Aí você já lida ali com algumas coisas que você gosta de fazer, acaba que aquele trabalho vulgo meio oferece, no fundo, tudo o que você buscava, você só não sabia que você buscava. E você só vai voltar a estudar, se rolar um inconformismo, se você quiser voltar para o seu estado, se você, sei lá, você está numa posição que você é um subalterno, você não gosta de ouvir ordem. O seu sonho é assinar a sua petição de acordo com o seu pensamento. Aí você vai estudar para um eventual outro cargo. Se isso não acontecer, não vai rolar. Porque não vai haver essa força motriz. Alguns falam, não, eu caminho porque eu tenho a disciplina. Essa disciplina é movida por algo. Existe uma força motriz atrás dessa disciplina. Eu não gosto de ser generalista, mas eu acho improvável que a pessoa fique estudando para concurso por hábito. Não, tem um hábito aqui, eu vou continuar estudando. Seria alguém que ia chegar no tal cargo fim e aí ia dizer, não, vou ficar estudando aqui para concurso por hábito, fazendo questões, etc. Eu não vejo isso acontecer. Eu vejo algumas pessoas que continuam estudando algumas coisas porque têm vontade, ou porque dão aula, porque fazem um material, porque escrevem, etc. Mas ficam lendo a legislação, estudando todas as matérias, fazendo questão, fazendo simulado. Aí vai de vez em quando fazer uma prova para sentir se ainda está no nível. Não vejo isso acontecer, né? Sempre pode acontecer porque tem gente para tudo, mas vamos combinar que não é o que acontece com a maioria. Então, esse inconformismo foi sendo nutrido, alimentado, né? Eu saí da advocacia, fui trabalhar como assessor, tive um período de adaptação ao trabalho, você tem que aprender a fazer as coisas da melhor forma para construir uma boa rotina, porque qualquer coisa que envolva um esforço repetido por um longo tempo demanda rotina, demanda organização. Se você quiser ser bom em um esporte, você vai precisar de rotina e organização. Então, nessa caminhada, qual foi o meu passo a passo? O processo de tomada de decisão, a decisão tomada, o crescimento da força motriz acompanhado de uma visão sobre como eu poderia construir essa rotina para dedicar algumas horas do dia aos estudos para concurso. Enquanto eu não conseguir ajustar tudo isso, o estudo não aconteceu, não começou. E em meio a isso, e aí é uma coisa que você já pode evitar.
eu sofria com tudo isso. Eu me culpava, eu dizia, pô, eu devia estar estudando, eu devia estar estudando. Eu não entendi o processo. Eu não respeitava esse processo porque eu não conhecia esse processo. Mas esse processo existe. Um processo de adaptação, de tomada de decisão efetiva. Se essa tomada de decisão é falha, você abandona. Você não consegue. Fica lá no fundo da sua cabeça só talvez um pequeno desejo, uma ambição de ter a vida de um concursado. Porque a sua tomada de decisão não aconteceu efetivamente. E aí, em meio a isso, era aquele quadro, né? Ansiedade, agonia, remorso, pô, eu deveria estar estudando, eu não deveria viajar, eu não deveria ir para isso, eu não deveria ir para uma festa. Só que existe um processo. E aí esse processo perdurou desde que eu deixei a advocacia por uns 2 anos. E eu comecei efetivamente a estudar para concurso movido por uma alta culpa. Após um carnaval, eu fui para o carnaval. Existe uma idade que a maioria das pessoas escolhe de uma forma cultural ou arbitrária como um marco, que é dos 30 anos. E aí quando você está chegando perto, você começa a pensar, rapaz, eu vou fazer 30 anos e não resolvi minha vida. E aí um spoiler, passar num concurso não resolve a vida, resolve muitos problemas. É fantástico, eu não estou menosprezando nem subestimando, mas não resolve a vida. E aí a gente volta. Eu saí desse período carnavalesco, né, momesco, que em Salvador pode durar facilmente um mês. E eu olhava para o horizonte e pensava, rapaz, eu quero fazer concurso e eu não estou fazendo nada para que isso aconteça. Eu não posso ter uma vida permeada disso aí, de festa, de maluquice. E isso, claro, pode levar a um extremo. No meu caso, até, em alguns momentos, levou, né, de estafa e tudo mais. É necessário um equilíbrio, mas naquele momento foi importante sentir aquela culpa, aquele remorso. Porque as emoções negativas também têm um papel nas nossas vidas, né? Não adianta também você achar que você não tem que ficar com um pouco de culpa porque fez merda, que não pode ficar nervoso porque tem um desafio à sua frente. Porque são emoções que vão lhe mover. Muitas vezes para um lado positivo. A gente precisa fazer as pazes com as emoções negativas e, de certa forma, ter um equilíbrio em relação a elas. Não pode ter um exagero também, que aí senão você fica doidão, começa a bater a cabeça em casa, aí não adianta. Mas a verdade é que essas emoções são fundamentais em vários momentos da vida. Imagine se toda merda que você fizesse, se você não sentisse culpa nem remorso, você ia melhorar como? Você ia sair desse lugar em que você está como? Impossível. Você não sairia, você ia continuar sendo um tolete boiando pro resto da vida. Então, faz parte do processo. Fez parte do meu processo sentir culpa, remorso, que eu me entreguei às festas, ao álcool por vários dias. E aí você sai do carnaval, fica triste por vários dias além do carnaval, né? Até conseguir reestruturar a sua rotina. Minha rotina, que já não era muito boa de estudo, não existia, na verdade. Não existia. E aí esse foi um ponto fundamental, um marco fundamental. Eu disse, não dá não, papai. Já chega e aí vai ser mais quantos anos aí, vai de um evento para o outro. Aí eu falo essas coisas, às vezes nos vídeos, o povo pensa que é brincadeira. Eu acho importante equilíbrio, mas aí o cara acha que equilíbrio, ele vai para sexta-feira comer água, vira noite. Aí sábado ele tá na desgraça o dia todo. Bebe de novo de noite para se recuperar. Domingo é se recuperando da sexta e sábado. Que surpresa, segunda ainda não está bom.
Segundo dia não rende direito. Nisso aí são 4 dias da semana. E eu dizia, é necessário ter uma rotina. E aí eu comecei a experimentar momentos do dia para estudar. É você que tem que formular a sua rotina de acordo com sua realidade. Às vezes eu falo que eu estudei por muito tempo de madrugada. Ah, mas de madrugada faz mal. Faz mal, eu terminava a semana triste, mas naquele momento foi importante. É uma avaliação que você precisa fazer. O estudo de madrugada nem começou nesse momento. Eu já não me lembro agora que mês era, provavelmente março, né, que é pós-carnaval. Às vezes o carnaval, fevereiro, mas quando as coisas voltam a funcionar mesmo já é março, né? Aí tinha algum edital, alguma notícia de prova, né, que cairia no São João, que é outro mega evento aqui nordestino. Eu já recebi uns directs essa semana, um povo triste que não vai pro TBT do Safadão. Eu partilho da tristeza de vocês, eu entendo isso, né? Agora o cachorro tá latindo ali, atrapalhando o meu raciocínio. Isso. Mas voltando aqui, né, que eu não posso me perder. Tinha uma notícia de uma prova, era uma prova até de TJ. O que é que eu disse? Eu vou me inscrever aqui, porque aí eu não vou pra festa. Eu vou fazer a prova. Não sei o que eu vou encontrar lá. Mas eu vou lá, dar uma sentida no clima, né? Qual foi meu plano até lá? E aí já é uma coisa que eu errava muito nessa trilha de concurso. Concurso não combina com ego, com vaidade. Então, se você acha que você é inteligente, você vai dar muita sorte se você continuar achando que é inteligente depois de fazer concurso. Provavelmente você vai achar que é normal. Você vai ficar humilde, porque você vai se lascar. Aí, primeiro equívoco, né? Botando a vaidade na frente das provas. Aí o que é que eu planejei? É o planejamento de estudo do gênio. Eu peguei um reta final maluco de vídeos e tal, que eu disse não, pelo menos para eu não ir analfabeto, né? Só para eu dar aqui uma guaribada, dar uma casca de cultura, para ir fazer uma prova, imagine, de magistratura. Aí, como é que vai o ser humano? O ser humano chega lá como underdog, você não se cobra, porque você não estudou, mas o ser humano é uma desgraça, você tem no fundo a esperança de que você vai brilhar. Você vai chegar lá com aquela casca de cultura mequetrefe que você fez, com os 2, 3 vídeos de um reta final, de um cursinho, que você vai ler as coisas, aí vai dar para fazer que nem você fazia no ensino médio, que você ia cortando as alternativas com raciocínio, né? Ia eliminando uma coisa da outra, às vezes se baseava até numa outra questão para responder a primeira. E aí não dá certo, papá. O que é que aconteceu? Minha casca de cultura não resolveu nada. Eu fiz aquela prova de magistratura, né? E enquanto eu fazia a prova, eu tenho uma coisa assim, um lado da minha mente, eu já falei disso aqui no Instagram, que me ofende, que pratica bullying, um auto-bullying, que é fantástico. Aí tinha esse lado na minha mente, falando comigo durante a prova, tá vendo aí, ó? Imbecil. Aí, ó, não sabe nada. Você tá lendo isso aí, ó, parece que você tá fazendo prova em outra língua. E a sensação era essa, certo? Mas foi fantástico isso aí. Eu tomei logo uma jogada no queixo, samba de tapa. E aí voltei com aquela consciência, disse, rapaz, é difícil o negócio, não dá pra fazer uma casca de cultura aqui, assistir uns 3 vídeos mequetrefe e fazer prova, não. Tem que estudar essa desgraça, rapaz. Opa, isso, 50 matérias que eu não sabia nada, várias.
Comecei, ó, tinha umas que eu ia marcando, ó, só para não deixar em branco aqui. Vai que eu acerto na sorte, né? O cara tem até isso na mente. Não pense que vocês são diferentes, não, pô. O ser humano é isso aí. O cara tem a esperança. Porque ele vai marcando ali e vai pensando, vai que eu acerto na sorte. Já pensou, acerta aqui, ó. Eu sei 40 questões. Já pensou, acerto outras 40 na sorte? Só jogando, né? Se você não marca nada, você não vai acertar. Então você chuta, ó. Tu vai chutando tudo. Termina a prova de lasquinê rapidinho. Quem termina a prova cedo, todo mundo olha, não sabe se é um gênio ou se é um imbecil. No meu caso, eu, neófito, novato ali, era só mais um imbecil que fui aventurar. Mas pelo menos eu não fui pro São João. Enquanto eu me isolei, estava em São Paulo, né? Que eu fui até num negócio de cultura nordestina. Pô, feião, velho. Feião. Não tinha uma canjica, uma pamonha. Tudo que querem fazer no Sudeste para imitar o Nordeste ou fazer qualquer coisa não presta, pô. Feio. Rapaz, que negócio feio. Aí eu fiquei desiludido, né? Enquanto isso eu recebia vários vídeos dos meus gloriosos amigos que estavam no grande São João de Ibicuí, vivendo momentos fantásticos de festa, e eu tava lá me isolando da festa. Mas é isso mesmo, aí a galera fica, porque eu não me, porque, como é que eu paro de me comparar, como é que é isso, como é que é aquilo. Esse era o tipo de coisa que eu tinha que aguentar. Eram os brothers tudo em mega evento, loucura, insensatez, estado inevitável, né? E eu lá. Mas foi a primeira prova que eu fiz. Foi a prova que me disse, aí você vá na manha. E aí, na sequência, eu voltei para Salvador. Eu disse, não, eu tenho que estudar as paradas aqui, várias matérias do zero, né? E foi nessa época que eu ouvi de um amigo que fazia concurso também, que fez concurso, e eu sempre busquei, eu falo muito, escolhas adultas, não significa que você não vai ouvir alguém. Eu sempre busquei ouvir de amigos, pessoas próximas, para saber como era a experiência das provas, como eu poderia trazer coisas para a minha realidade. E foi nessa época que eu ouvi esse lance de estudar de madrugada, né? Um brother que acordava às 3h30, 3 horas, 3h30, e estudava até a hora de trabalhar. Eu disse, pô, decente, viu? Batendo teno, porque aí eu já vou pro trabalho estudado. E aí não volto para casa vendo bicho. Quando eu voltava para casa, quem quer estudar quando volta para casa depois de trabalhar o dia todo? Você quer um Netflix, uma pipoca? Ah, mas eu estudo mesmo assim. Correto, você tem que estudar mesmo assim. É assim que funciona, mas naquele momento estudar na madruga foi fantástico para mim. E qual foi o erro que eu cometi? De novo, botar a vaidade na frente. Eu simplesmente não fazia questões. Eu não fazia simulados. Eu estudava de uma forma acerebral. Porque, veja, você quer passar em concurso. Você não quer aprender. Claro que você tem que aprender algumas coisas para passar em concurso. Mas você não quer aprender de uma forma genérica. Ah, eu quero aprender a matéria. Não pense que você sabe efetivamente teoria do crime porque você leu um livro esquematizado. Você sabe suficiente para passar numa prova. É isso. E aí, qual era o problema da vaidade nessa época? Eu só queria fazer as questões quando eu já tivesse estudado. Porque eu não queria errar as questões. Mas você tem que errar, irmão. Fazer a questão não é só para você acertar e validar a sua inteligência, dizer, nossa, como você é brilhante, acertou a questão. Não, você faz questão para entender o que é que as bancas examinadoras querem efetivamente.
Porque quando você faz questão, você já está estudando, você está fixando o conteúdo. Porque fazer a questão permite que você melhore seu material, tanto para complementar, quanto para deixá-lo melhor para a revisão, porque as coisas tendem a ser cobradas repetidamente. E você só vai saber que elas tendem a ser cobradas repetidamente se você fizer as questões. Mas eu não fazia questão nenhuma. Eu separei uns livros das matérias que eu era ruim. Aí eu dividi assim nos 6 meses subsequentes. Ia lendo esses livros de capa a capa. Certo? Não fazia questão. E eu vivia o mesmo que talvez muitos de vocês façam. É não revisar porque quer avançar. Tem 2 perfis, né? Tem gente que sempre está recomeçando, aí está sempre lendo a primeira parte do material, uma galera que é brilhante em princípios, porque está sempre voltando para o começo. Sempre voltando, sempre voltando, sempre voltando. E tem uma galera que avança sem fazer retornos estratégicos, fazer revisões efetivamente, porque está com pressa de terminar. Esse era eu. Com ego, não queria errar, com pressa, queria que terminasse aquele negócio. É igual aquele meme que tem um áudio que o maluco grita: socorro, pelo amor de Deus, acaba, acaba. Eu acho que foi um torcedor em algum jogo de futebol. Era eu. E o resultado disso foi, eu levei uns 6 meses lendo alguns livros, basicamente de capa a capa, não eram inteiros, porque tinha tema que eu sabia que não fazia sentido ler no livro. Por que eu vou ler no livro se eu vejo que o livro é só paráfrase de legislação? Então eu já tinha alguma consciência sobre temas que seriam melhor estudados fora dos livros. Mas eu li vários livros, quase inteiros, e aí no final dessa trajetória eu fui fazer uma prova. Resultado, não senti que eu melhorei nada. Porque quando eu cheguei no final do livro, eu não lembrava o começo, nem o meio. Eu não fazia questões, eu não revisava. Aí eu fui procurar me inteirar, porque não passava pela minha cabeça desistir. Eu pensava assim, eu tenho que arrumar algum jeito, pô. Ninguém grava o Vademecum. Ninguém é tão gênio assim. Pense aí, ó, você passou por várias escolas ou por uma escola na vida, olha assim a sua volta. Quantos gênios tinha? Quantas pessoas gravavam os livros inteiros? Não tem, pô, não tem. Aí eu olhava assim o Vademecum e dizia, rapaz, não é possível, ninguém grava isso aqui. Tem algum jeito. Tem algum jeito. Certo? Então eu ficava pensando, qual jeito que eu ia dar para ter êxito? Algum jeito tinha que ter. Aí eu entrei na onda de só estudar legislação. Um dado fundamental de minha rotina é que, como eu trabalhava e estudava, eu tinha poucas horas no dia. Então minhas escolhas eram trágicas. Por exemplo, eu comecei a estudar por livros. A depender de como eu organizasse aquelas 4 ou 5 horinhas, eu só li o livro. Ou então eu avançava muito pouco. E eu queria o quê? Correr. Corre, diabo. Corre para chegar no final do deserto. Aí eu comecei com a onda de ler lei seca. Pô, só desgraça e estopor na vida do cristão. Vejam, todo mundo fica aqui na internet falando, leia a legislação. Mas como assim ler a legislação? Como você vai ler a legislação? Aí a gente volta pro dilema do Vademecum. Você pega o Vademecum assim e pensa,
Para passar no concurso, eu tenho que gravar isso aqui? É óbvio que não. Senão ninguém passava em concurso. Vocês acham que essa galera toda gravou o Vademecum? Só que eu não sabia disso. Então, se alguém dizia, tem que estudar a legislação, eu comecei a estudar a legislação. Eu só tinha aquelas 4 horas, aí eu ficava ali, ó, lendo a legislação. Às vezes eu ficava 2 horas em 10 artigos, porque eu ia e voltava, ia e voltava. Eu lia 1, 2, 3, 4. Quando eu chegava no 5, eu via que eu estava pensando no que eu tinha que fazer, no treino, o lanche, eu vou lanchar o que é hoje. Aí eu não lembrava, eu voltava. E voltava, e voltava. Não avançava nada. Isso aí durou algum tempo, porque foi insuportável. Certo? Foi insuportável. E o que é que eu aprendi com isso aí? Que ok, legislação é importante. Mas você não aprende legislação simplesmente lendo a legislação a esmo, aleatoriamente. Não, eu vou ler aqui 200 artigos, eu vou ler 1000 vezes o Código Civil. Tem vários teóricos aí que dizem, se você lê a coisa uma vez hoje, uma vez daqui a 7 dias e outra vez em 15 dias, você leu 3 vezes, você vai gravar. Faça um teste, pô. Faça um teste, pega um artigo aí aleatório do seu Vademecum, pega um artigo do Código Civil, aí faça isso. Leia hoje, leia 7 dias, leia 15 dias para ver se você gravou. Aí no 21º dia, você faz um teste. Deixa eu ver se eu gravei, tenta só letrar. Vá lá, vê se você gravou. Veja quantos temas você lê várias vezes e não grava. Uma dificuldade, uma pedra no caminho. É porque não é assim, não é tão simples assim. É necessário criar um processo de construção contínua e repetição, 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 e não necessariamente repetição de leitura de 50 zilhões de artigos, que você não sabe a importância, não sabe por que está lendo, não está entendendo, você não está criando uma experiência com aquele dispositivo e por isso você não vai gravar. E como eu tinha medo de fazer questão, porque eu ia errar, ia ficar com aquela sensação de que eu sou um merda, eu, mais uma vez, não focava nos dispositivos que mais caíam, eu não sabia os dispositivos que caíam, e eles tendem a se repetir. Eu não sabia que eles tendiam a se repetir porque eu não estava fazendo questões. Esse período, só lendo legislação, só não foi absolutamente inútil porque eu consegui entender como eu deveria inserir esse estudo de legislação na minha rotina, como usar ele estrategicamente, mas no aspecto do que eu apreendi foi absolutamente inútil. Aí você pega um curso pós-edital, o curso vai lhe dizer, só lê a legislação até a prova. Não vai funcionar com a maioria dos seres humanos. Por quê? Porque o cérebro adulto é funcional. Você quer resolver problema. Seu cérebro está apto a fazer com que você sobreviva. É isso que ele quer. Então ele é prático. Sua mente vai descartar o que ela entender que não é útil. Então, você vai entender o que é útil através desse processo que perpassa por fazer as questões, entender o assunto, entender como a legislação se localiza naquele assunto e então ter o contato com a legislação. Não estou dizendo que você não vai ler a legislação, eu estou dizendo que a leitura de legislação pura e simples e acerebral
não vai construir a sua aprovação, e não é só porque na segunda fase não é suficiente, é porque você não vai gravar o vademecum todo apenas por ler o vademecum. Isso serve para a maioria das pessoas. Ah, Rudá, mas eu conheço, eu tenho um amigo, um primo meu, que passou em concurso com 2 meses, ele grava o vademecum, parabéns para ele. Agora olhe o seu entorno, olhe sua vida inteira, olhe a sua faculdade, olhe as pessoas todas que passaram por esse caminho e se pergunte quantas delas gravaram ali o vademecum. Agora, quando você passa por todas as etapas, você constrói um processo de aprendizado, você vai gravar vários dispositivos, porque você vai construir experiências com esses dispositivos, você vai ter entendimentos lógicos sobre determinados dispositivos, você vai entender que o dispositivo é útil porque ele cai em questões. Aí o seu cérebro vai entender. Perceba, você que me assiste agora e trabalha e estuda. Você já percebeu como você grava os dispositivos que envolvem o seu trabalho? Vários dispositivos você grava. Por que você grava? Não é só pela repetição, mas é porque aquilo é útil para a sua vida. Aquilo tem um sentido prático. Aquilo tem um sentido prático. É assim para a maioria das pessoas. E é claro que, numa perspectiva de atingir o maior número de pessoas, a gente vai sendo generalista. O que é que vai funcionar com a maioria das pessoas? E aí, nesse meio de caminho, eu ia perguntando sempre à minha volta, o que é que você faz? Então, se eu tinha um amigo, um colega que estava crescendo, melhorando a pontuação, ao invés de eu ficar me descabelando, ai meu Deus, vai passar em minha frente, eu vou fazer 30 anos e não vou ter passado em concurso, minha vida não vai ser resolvida, eu não consigo viajar, eu não consigo fazer nada, é só sacrifício, é só desgraça, estopor. Eu perguntava, você está fazendo o quê de diferente? Como é que você está trabalhando? E eu ia captando coisas, ia trazendo para minha rotina. Claro, fazia provas no meio disso, porque apesar de eu não querer errar as questões ali no dia a dia, né, para não tomar todo dia na cara, eu não tinha o maior problema de ir tomar um baque de vez assim, era uma coisa paradoxal. Eu achava que tomar aquele baque dava um freio de arrumação, dizia aí, ó, tá vendo? Tem que estudar. E eu passei por esse momento aí, que antecedeu, por coincidência, a primeira aplicação da prova objetiva do concurso do MP da Bahia, do último concurso, o concurso em que eu passei. Eu tinha perdido nessa primeira aplicação. Foi nesse momento que eu estava só lendo legislação, etc. E aí eu fiz essa prova, eu disse, não, eu tenho que misturar aqui. Foi quando eu percebi que eu tinha que colocar revisões em certos momentos do meu dia, não do meu dia a dia, mas do meu cronograma. Eu construí um cronograma mais longo, ao invés de eu ficar pensando a cada prova que eu ia fazer, eu construí um espaço mais longo em que o meu pensamento era, a prova que surgir eu vou fazer, mas eu não vou largar esse cronograma aqui para fazer estudo de reta final. Eu vou centrar em melhorar os meus pontos fracos e tal, com revisões. E aí valia de tudo. Podia usar livro, podia usar vídeo, que é um ponto fundamental. Doutrina é qualquer fonte de juristas que fale sobre o direito. Pode ser PDF, pode ser livro. Aí algumas pessoas acham hoje que manual é doutrina apenas. Aí faz uma pergunta, eu uso doutrina ou sinopse? É a mesma coisa, no final das contas.
Se a gente for, aliás, fazer um exame de o que é uma doutrina mais complexa, manual está muito longe disso. É porque nós fomos cada vez mais enxugando as fontes de estudo para ter maior eficiência, maior repetição. Porque se vocês pararem para pensar, no passado a galera estudava processo civil no tratado, 5 volumes. Aí veio o primeiro manual volume único. Todo mundo estudava no primeiro manual volume único. A mesma coisa com o direito civil. Tinha um manual volume único. Todo mundo que fazia concurso estudava por esse manual. Certo? Pois eu ia vendo o que era mais interessante do ponto de vista didático, o que eu assimilava melhor. Dependia de como a pessoa escrevia ou como ela falava, etc. Porque estudava concurso já é ruim demais. Estudava concurso com um professor chato é inviável. É passar muito ódio. Aí você tem que também ter medida das coisas. Ficar passando raiva gratuitamente já não basta as raivas que a gente tem que passar na vida. Ficar passando raiva por escolha, né? E o principal desse momento foi baixar a bola. Tem que baixar a bola, amigo. Você não é tão bom quanto você pensa. Não importa se na infância você era tido como um prodígio. Se diziam, esse menino vai longe, essa menina vai longe. Não importa isso. Quem tem boca fala o que quer, irmão. Vai longe é o nome na lista. Não é isso? Então, todo mundo sabe, no fundo, que esse negócio de ouvir que vai longe só dá raiva. Que você fica pensando, vai longe o quê, desgraça? Vai longe é maratona? Não quero ir longe não, eu quero aqui pertinho. Rola até um senso de cobrança, porque você começa a ter que atender esse povo que dizia que você vai longe. Espia. Não quero ninguém dizendo que eu vou longe. Não quero ninguém dizendo que eu vou longe. Oxi, cada um se preocupe com sua vida, porque você não vai longe. Oxi. Faz parte desse processo, porque aí você fica muito mais confortável para fazer as questões, para ir fazer as provas, tomar os baques. E tudo isso é que vai construindo um diagnóstico do seu estado. Porque é um estado, não é um ser. As pessoas precisam perceber isso. Ter sido reprovado, ter perdido uma prova, ter tirado uma nota baixa, não condiciona a sua vida para sempre. Esses momentos não pré-estabelecem todos os seus resultados futuros. O que vai condicionar os seus resultados futuros é como você vai se posicionar diante desses reveses. Pode ser uma prova, pode ser até uma questão que você fez ali naquele dia. Ou um grupo de questões. E a partir daí é que eu melhorei. Fui melhorando e a vida foi acontecendo. Certo? A vida foi acontecendo, tinha problemas como todo mundo. Acordava de madrugada vendo bicho, a rotina era insuportável. Relacionamentos acabavam porque a rotina era insuportável, entendeu? Ou voltava também, as emoções acontecendo e eu lá, assistindo aula, lendo livro, lendo a legislação aqui, acolá, fazendo questões, fazendo prova. Aí eu fui sentindo uma melhora, fui fazer uma prova de delegado federal. Ah, porque você queria ser delegado? Não, porque se a prova era em casa e os assuntos eram os mesmos de MP, não tinha por que eu não ir fazer. A prova em casa, você ir lá, passar uma tarde, uma manhã e uma tarde de raiva, pegava nada, pô. Vou fazer prova ali no Colégio 2 de Julho, que fica no glorioso bairro do Garcia, em Salvador. Lembro até hoje. Você tem que chegar cedo, fica na porta esperando abrir o portão, com medo de ser assaltado, que aqui é mundo cão, pô. Aqui não é Disneylândia, não. Aí, eu fiz essa prova, senti que tinha melhorado, tive uma pontuação boa.
Ah, Rodar, você passou? Não, não passei, mas você não avalia se você melhorou ou não com base em você passar ou não. Você, como um ser racional, é capaz de, ao ler a prova, verificar se você está entendendo ali o que está sendo discutido, se você é capaz de buscar conteúdos na mente, se você sente que se apropriou dos conhecimentos na maioria dos temas, das matérias. Aí você vai fazer uma prova aleatória, às vezes tem matéria que você nunca estudou, aí tinha, sei lá, financeiro. Não li nada, eu não saía do minha trilha de estudo para MP para estudar outras coisas, porque eu ia fazer uma prova aleatória. Eu ia lá fazer a prova e ia sentir o nível. Você tem que fazer essa leitura. Você não pode nem ficar ufanista. Ah, com certeza eu vou passar. Achando que essa coisa de o segredo, de o que você mentaliza, o universo traz. Tira, pô. Universo, meu Deus, universo. O universo tá aí, pô. As coisas estão girando, a Terra tá girando. Entendeu? Em torno do próprio eixo, em torno do Sol. Ninguém tá nem aí, não. Se for acreditar nessas coisas, pô, a gente acreditava até hoje que o Sol tava girando em torno da gente. O Sol lá, ó, ele veio para brilhantar a nossa vida. Não, é a gente que tá girando aleatoriamente ali. Mas aí, como um ser racional, você também não precisa achar que é tudo terra arrasada, eu sou horrível, eu sou um lixo, eu não vou passar nunca. Não, você tem que avaliar racionalmente. Isso aqui é um desafio intelectual, pelo qual muitos já passaram, e vale dizer, não é só para os gênios, não. Muita gente normal passa. Então, a questão é saber como fazer. Aí você pega a prova e você é capaz de fazer uma análise racional se você melhorou ou não. Se você não melhorou por quê? O que é que faltou? São perguntas que a gente tem que fazer seguidamente. Não é para fazer troca de material. Tem gente aí agora que tem 100 materiais e não sabe qual ler. Amigo, infelizmente eu não vou ler todos os materiais da Terra para lhe dizer qual é o melhor. Escolha um e leia. Aí se faltar alguma informação, surpresa, vai faltar. Porque não existe nada completo. Eu acabei de dizer, manual é incompleto. Manual já é para ser um resumo. É uma visão horizontal dos assuntos. Sempre foi. Manual nunca foi aprofundamento. A galera acha que ler um manual agora é aprofundamento, que é complexo, que sabe tudo da matéria. Não, amigo. Não é. Já tá faltando coisa ali. Pode cair uma maluquice. Aí no MPDFT cobra Ponte de Miranda. Ah, mesmo, vai ter no seu manual? Quando muito, vai ter escada pontiana, que é um negócio que todo mundo sabe, já tá em todos os livros aí. Então vai faltar, amigo. Aí fica com 100 materiais, não lê nenhum. Vai ler algum. Nenhum professor vai ler todos. Cada professor vai indicar o próprio. Óbvio. Assim é o mundo. Óbvio. E aí eu senti essa evolução, fui fazer a prova do MP da Bahia, a segunda aplicação, e eu fui para a prova, eu lembro até hoje, do dia anterior, fui fazer uma aula de fitbike. Fitbike é um negócio que tem em Salvador, que você vai para pedalar. É um spinning, que tem um negócio que eu inclusive odeio, que é incentivo. Eu odeio que me incentive. Principalmente quando eu tô fazendo exercício físico. Era a coisa que eu mais odiava no CrossFit. O povo gritando, vai, isso, vai, é a última série, corre, eu odeio. Não fique falando comigo na hora do meu exercício. É um momento individual. Aí é um spinning lá e tal que eu faço. Você vai, pedala, queima as calorias, fica mais magro. Aquela coisa, né? Cada um faz o que quer da própria vida, são escolhas adultas. Aí rola um incentivo, mas como eu vou lá, eu vou porque eu quero, eu tenho que suportar o incentivo. Aí rola uma hora que apaga a luz, aí fica tudo escuro, aí o cara fica falando, pedale, esse é o seu momento. Você pode superar, dê o seu melhor, como se fosse uma coisona.
ficar rodando um pedal no ar-condicionadozinho num lugar métier que a aula custa R$ 40. Nossa, que superação, né? Esse é seu momento, supera tudo, vai você lá ó, no escuro. Eu que sou doente mental, fico acendendo um negocinho para ver se eu tô gastando mais calorias. Mas é cada um, eu nunca disse aqui que eu sou normal, nem que eu faço todas as coisas que eu digo para vocês fazerem. Muita coisa eu digo que eu sei que é bom, mas eu não faço porque eu não consigo. É isso aí. Pois então, eu fui pedalar. Aí pedalei e aí eu não sabia, eu tinha assinalado para fazer uma aula de 75 minutos. Quando deu 45 eu já queria que acabasse. Eu só tava vendo bicho, não tinha mais água no meu corpo pra eu suar, era suor, tudo encharcado. Eu ficava passando a toalha na cara. E o professor, esse é o seu momento. Eu pensava, meu momento o quê, desgraça? Meu momento era sair daqui correndo desse diabo que eu inventei de ficar 75 minutos. Aí eu fiquei 75 minutos, né? Quando eu saí, aquele clima de endorfina, mas por dentro eu sentia, que ideia imbecil. Fui almoçar, fiquei lendo a jurisprudência de tarde. No outro dia tinha a prova era de tarde, inclusive. E eu já estava pensando como seriam os estudos na segunda-feira, a partir dos diagnósticos que eu fazia naquele momento. Né? Uma reestruturação de rotina que eu queria fazer, de cronograma. E eu fui surpreendido com a aprovação nessa primeira fase. Eu não me sentia pronto, não imaginava, mas dei minha botada de volta. Finalmente, depois de tanta jogada que eu tomei no queixo, eu finalmente dei uma jogada de volta. E assim foi. Né? Até o momento da minha aprovação. Mas naquele momento ali, eu já tinha muitas lições relevantes e aprendi tantas outras até a aprovação no final. Teve muita coisa que aconteceu a partir daí, mas vai ter que ficar para outros encontros, desde a minha decisão por deixar o trabalho, né? Deu uma pausa porque disse que abaixa a conexão. Essa empresa telefônica aí, cadê o Ministério Público? Vou fazer uma notícia de fato. Mas sim, para fechar o raciocínio, muitas coisas aconteceram depois, desde minha decisão por deixar o trabalho, ficar só estudando, muita treta até chegar na prova escrita, passar da prova escrita, chegar até a prova oral. Mas os pontos fundamentais até então foram os que me levaram à frente. Sobretudo, e eu dizia em um vídeo esses dias, que eu achava que meu diferencial era realmente sempre fazer essa autoanálise de quem eu sou agora, como eu estou, o que eu posso fazer para melhorar, quais são os equívocos que eu estou cometendo. E eu repito, não é para você ficar trocando de material toda hora, é além. Qual a matéria que você não está entendendo? Aí se a matéria você não está entendendo porque o livro você não gosta da forma de escrita do autor, aí você troca. Acontece. Né? Principalmente se você estiver começando. Que a galera fala assim, não troque o seu material. Se você não lê o material, você não está trocando o material. Você está começando a ler o material. Né? Mas, sobretudo, de também olhar para a minha vida, para os acontecimentos em perspectiva. Talvez vocês já percebam que eu busco extrair lições dos acontecimentos, de fatos, de tudo que se passou. E é por isso que eu olho para trás, para essa trajetória em perspectiva, e consigo ver os pontos que me fizeram ter o êxito afinal. Porque eu sempre estava pensando em como é que eu conseguiria. E às vezes está um pouco além,
simplesmente de como é que eu faço para estudar civil ou como é que eu leio o Código Civil. Passa por saber realizar uma tomada de decisão, saber organizar a própria vida, uma rotina em que você se dedica uma quantidade de horas aos estudos, saber fazer uma autoavaliação, aprofundando no aspecto dos concursos públicos, é entender quais são as diferentes fontes de estudos, saber como usar essas diferentes fontes de estudos de uma forma estratégica para o seu desenvolvimento. Não achar que vou pegar o Vademecum aqui e ficar lendo, vou passar em concurso. Todo mundo diz que é para ler legislação. Mas como? É importante fazer essa avaliação e a todo momento na minha trajetória eu buscava fazer essa avaliação. Aqui no Insta eu tento tirar dúvidas, falar muito sobre o que aconteceu, como era, do meu jeito mesmo e falando realmente o que aconteceu, fora as partes da minha vida que eu quero esconder, porque afinal a vida é privada, vocês não fiquem achando que no Instagram todo mundo fala tudo. A gente esconde sempre o que a gente quer, né? Mas eu tento falar o máximo aqui, passar o máximo. Já tinha feito também o e-book Lições do Deserto, sempre com essa metáfora do deserto que para mim era a sensação realmente desses estudos, desse mundo dos estudos. E agora eu preparei para vocês o Mapa do Deserto, em que temos um outro e-book, Mapa do Deserto, e 7 vídeos em que eu falo de cada um desses elementos que eu trouxe para vocês hoje. Rotina, cronograma, como estudar legislação, como estudar jurisprudência, como fazer questões, não apenas como, por que inseri-las, de uma forma bem prática, como organizar tudo isso de uma forma que você consiga organizar bem os seus estudos e, a partir daí, você tenha o mesmo êxito que eu tive. Vale dizer que não são lições inarredáveis, ou seja, elementos de que você não pode dispor como se não houvesse aprovação fora disso. Existem várias metodologias. Então, toda esta história que eu contei para vocês e partilhei é muito para que vocês saibam onde estão pisando, saibam de que lugar eu falo, qual foi a minha experiência, o que eu passei, por que eu cheguei a essas conclusões, a essas constatações, a essa metodologia, certo? A ideia é realmente deixar que vocês se apropriem de uma forma mais organizada de muitas coisas que eu já escrevi, que eu já falei, algumas coisas inéditas e vídeos no YouTube. Eu sinto que às vezes a gente fica com uma malha de informações. Então eu tentei concentrar tudo, organizar tudo e deixar tudo arredondado para vocês, para que vocês tenham acesso efetivamente a tudo que eu fiz, visando ao êxito e que eu acho que está certo, obviamente, né? Depois de tantos erros, a ideia é exatamente que eu passe tudo que eu aprendi de uma forma mastigada para vocês. Vocês podem ter informações sobre o curso lá no Instagram do RF Ensino. Quem ficou comigo até agora vai ter um desconto especial, certo? Basta usar o cupom Caminho do Oásis. Caminho do Oásis e vocês vão ter um desconto de 20%. Podem tirar todas as dúvidas através do nosso Insta, RF Ensino, no direct, o pessoal tá lá, tá disponível. O curso é no Hotmart, sim.
certo? O valor do curso não é alto, é basicamente o valor de um livro, vocês vão ver lá, certo? Porque a ideia é realmente difundir a informação, não é um curso, coaching, não é mentoria. Eu não estou lá para dar um afago na cabeça de vocês, para motivar vocês diariamente. A ideia não é essa. Eu não sou profissional apto a cuidar de ansiedade. Eu sei que muitas vezes o perfil ajuda porque a gente troca experiências e eu acho que vê que como foi para mim e se perceber na mesma caminhada ou com uma experiência semelhante ajuda, mas eu gosto de deixar isso muito claro. Mas ao mesmo tempo, tudo que eu aprendi, que eu pude organizar, eu coloquei ali para vocês no mapa do deserto. A ideia é que nós tenhamos também, cada vez mais, uma relação próxima, que vocês tenham muito mais acesso para tirar dúvidas e para contatos, porque aqui no Instagram há um esforço, obviamente, para que eu consiga responder todo mundo, mas às vezes não é no tempo que é o ideal, às vezes eu não consigo, o Instagram tem problema, paga direct, enfim. Mas isso não é, inclusive, um elemento do curso, certo? É apenas algo que, de modo geral, eu tento fazer como a experiência do RF Ensino, que é exatamente fazer com que vocês tenham uma caminhada mais sólida, mais segura. E isso muitas vezes passa por mostrar o caminho, mostrar a história, apresentar as lições e as conclusões.